Abacuque. O Senhor pode assumir tipologias e comparações bem distintas, tendo como base o conteúdo do livro de Abacuque. Poderíamos, sem problema, apresentá-lo como o que açoita os filhos rebeldes. Ou ainda, atendo-se aos versículos finais, poderíamos sugerir o autor e consumador da nossa fé. No entanto, a revelação de Cristo nesse livro deve evitar especificar um só tema e se ater mais na forma genérica. Dessa forma, Jesus se revelaria como o Deus da minha salvação. Essa revelação é alicerçada por um dos textos chaves do livro de Abacuque. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque busca desesperadamente ao Senhor em favor do seu povo oprimido e envergonhado, suplicando por dias em que a nação novamente seria renovada. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque. Tema principal: O tema principal do livro de Abacuque é o conflito e triunfo da nossa fé em Deus, ou ainda, os mistérios da providência. Jesus se revela em Abacuque como o Deus da minha salvação. Abacuque. O justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Divisão. É sugerida a divisão do livro de Abacuque em 3 partes, tendo como base cada um dos seus capítulos. No entanto, a forma de divisão que mais se presta ao conteúdo de forma geral é a que o divide em 2 partes. Primeira divisão: o conflito da fé, capítulo 1 e 2. Primeira divisão: o conflito da fé, capítulos 1 e 2. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Segunda divisão: o triunfo da fé, capítulo 3. Segunda divisão: o triunfo da fé, capítulo 3.
Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque. Curiosidades. Um esboço sugerido do livro de Abacuque ficaria assim: A. Abacuque clama a Deus por causa da iniquidade. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. B. Deus anuncia que está erguendo os caldeus e seu desprezo pelos que atravessam em seu caminho. Capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. C. Como Deus pode permitir a brutalidade e idolatria dos caldeus, sendo ele santo? Capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. D. Abacuque espera para ver se Deus resolverá o dilema. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. E. Um cântico de zombaria dirigido aos caldeus. Capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 20. F. Deus vindo em sua majestade para trazer julgamento contra as nações e salvação ao seu povo. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. Curiosidades. O livro de Abacuque apresenta uma unidade de tema que pode ser observada por todo o livro. Isso é sem dúvida algo interessante, pelo fato do livro ter sido escrito por alguém em desespero e dúvidas. Abacuque foi um profeta na nação de Judá, e os acontecimentos históricos do livro acham-se em 2 Reis, capítulo 23 e capítulo 24, e em 2 Crônicas, capítulo 36. Acredita-se que Abacuque profetizou a queda do Império Babilônico durante os reinados de Jeoaquim e Jeconias. Essa crença parece existir também entre os judeus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.